pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou da equipe da Sensical e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um pouco mais sobre a PV624, que é uma estação de geração de pressão híbrida, automática e manual, em conjunto com os módulos de baixa pressão PM620LP, com faixas aí de até 2,5 milibar para pressões diferenciais. Então nesse vídeo eu estou aqui com um transmissor de 1 kPa, 1000 PA, e eu vou utilizar o DPI 620, que é o multicalibrador elétrico, junto com a PV624, para fazer um procedimento aqui de teste e certificado de conformidade desse equipamento. Então aqui a gente tem o DPI 620 e ele está ligado a PV624, Então esse é um calibrador modular, ele tem as funções elétricas já inclusas nele, comunicador HART. Esse modelo aqui ele tem a parte de leitura de corrente e tensão e alimentação. Existem outros modelos também com leitura de geração de frequência, leitura de termopares, termorresistências, RTDs, PT100. Esse é um modelo mais simples, mas ambos servem para a PV624, que é a estação que vai efetivamente gerar a pressão, e ela tem aqui também um módulo de pressão que é o PM620LP, que é intercambiável, então eu posso remover esse módulo aqui, Ele vai sendo rosqueado aqui, você consegue remover ele da estação e pode ser utilizado com outras pressões, Então, se eu remover aqui, você não precisa usar nenhuma ferramenta, apenas rosqueando com a mão, você tem um módulo, Nesse caso a gente está utilizando um módulo de 1250 PA, 12.5 milibar, mas essa estação você consegue utilizar ela para gerações de pressões de até 20 bar. Então você pode ter um módulo de 20 bar e gerar pressão também mais altas do que a que a gente vai utilizar no vídeo. Então no momento que você rosqueia o módulo na estação, com o DPI 620 conectado também, ela já reconhece o módulo, E aí você pode, dentro do DPI 620, configurar aqui para fazer medições de pressão, corrente, Então aqui na parte de calibrador, a gente já deixou configurado aqui para leitura de corrente com alimentação. Então a gente está utilizando o próprio DPI 620 para alimentar o transmissor, É um transmissor 4A20 a 2 fios. E ele já está indicando aqui na tela do calibrador a tensão, a corrente, desculpe. Então você está vendo aqui que ele está alimentando 24 volts e lendo 11.9970, miliamperes. E ao mesmo tempo a gente tem aqui a pressão que está sendo lida pelo módulo, Então a estação tem aqui um conector de saída, que a gente conectou essa mangueira aqui flexível, e ela vai gerar pressão, a pressão é gerada também aqui no módulo, e você conecta o seu equipamento de teste na saída para poder gerar essa pressão, Como no caso aqui a gente está fazendo a teste, a calibração de equipamento diferencial, tem esse setup aqui que inclui uma válvula para equalização da pressão, Então a gente utiliza essa válvula aqui para garantir, com uma segurança, para garantir que a pressão nos dois lados do transmissor e do módulo de pressão está equalizada, e não permitir que um lado fique com uma pressão muito mais alta que a outra. Essa estação, como eu falei, ela é híbrida, então ela tem uma parte dela que é manual, que você utiliza aqui com essa válvula, aqui com essa bomba, para adicionar pressão ao sistema, e isso é mais utilizado em pressões mais altas, Como eu falei, ela chega até 20 bar. Porém, quando você está utilizando ela em pressões mais baixas, ela é praticamente 100% automática. Então eu posso, primeiro eu vou fechar aqui essa válvula, para a gente não ter os dois lados equalizados. Eu posso colocar uma pressão aqui, eu estou fazendo toda essa configuração em Pascal. Se eu colocar 1000 PA aqui, ela já vai automaticamente controlar. Ela fica laranja, indicando que ela está na
fase de controle, e quando ela ficar verde, significa que ela chegou no ponto de estabilidade, né? Então você pode ver que ela controla automaticamente a pressão. Se eu quiser parar de controlar, eu posso apertar aqui para ele só medir, né? Então ele parou de controlar a pressão. E aqui, nesse último botão, eu posso dar o vent, né? Posso ventilar o sistema para ele abrir o sistema e para a atmosfera, né? E aí, se eu quiser equalizar novamente, como eu falei, a pressão aqui em cima eu tenho a válvula, e aí eu abrindo essa válvula eu equalizo os dois lados, tanto do transmissor quanto do módulo de pressão. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a funcionalidade de procedimentos do DPI 620 para fazer um procedimento de teste com geração automática de pontos de baixíssima pressão e cálculo de erro de porcentagem. Então eu venho aqui em procedimentos, assistente de calibração, e aí eu já criei um procedimento chamado baixa pressão para fazer o teste desse transmissor de pressão diferencial da faixa de menos 1000 a 1000 PA. Então, eu selecionando esse procedimento, vocês podem ver aqui as configurações que foram pré-definidas. No caso aqui, a faixa de pressão, que é diferencial, em unidade em Pascal, de menos 1000 a 1000 PA, né? Então já está configurada aqui a entrada, e a saída, que no caso é a saída do transmissor, do equipamento sob teste, também já foi configurada aqui como corrente, com alimentação 24 volts, para eu já conseguir alimentar o transmissor pelo próprio DPI 620, e aí a faixa de 4 a 20 mA, que é o padrão de saída, né? Eu posso configurar também o número de pontos de teste, tanto para subida quanto para descida. Então eu configurei 5 pontos de subida e 5 de descida. Eu posso verificar as porcentagens, né, dos pontos, ele já calcula aqui, então eu vou fazer 0, 25, 50, 75%, 100%. Depois eu vou fazer a descida na ordem reversa, até chegar em 0%. Eu posso escolher também se a saída do transmissor é linear ou em raiz quadrada. Nesse caso aqui eu estou deixando ele em linear, mas se eu estivesse utilizando ele em raiz quadrada para fazer, por exemplo, medição de vazão, eu poderia já fazer todo o procedimento de teste em raiz quadrada também. E aqui nessa parte de tolerância, eu posso definir o ponto em porcentagem, qual a pressão que ele considera que está válida para aquele ponto. Então, por exemplo, o ponto inicial vai ser menos 1000 PA, mas obviamente que a gente não vai conseguir gerar exatamente 1000 PA. Então, mas eu posso definir uma tolerância que ele considera aceitável para o ponto de calibração. Nesse caso, eu deixei 0,5%. Vindo aqui na parte de resultados, né, do procedimento de teste, eu posso definir o erro máximo aceitável para passar ou falhar no teste. Eu posso definir como porcentagem do fundo de escala, porcentagem da leitura ou um valor fixo de pressão. Nesse caso eu deixei aqui como 0,1%, né, é a tolerância máxima de erro de fundo de escala, que no caso é 1000 PA, e o ajuste seria qual é o valor de erro que acima desse valor eu considero que é necessário fazer um procedimento de ajuste no transmissor. Eu configurei aqui para 0,07%. Normalmente esse valor aqui é menor do que o passa e o valor de passou ou falhou, né, de passa e falha. Então eu deixei em 0,07%. Com essas configurações já feitas, eu posso iniciar o procedimento apertando esse botão. Aí aqui ele vai permitir que eu coloque alguma identificação, né? No caso aqui seria o tag do instrumento. Eu vou colocar só tag, que vai ser utilizado para depois identificar o resultado desse procedimento. O número de série, que eu posso colocar o número de série do equipamento, vou colocar 1, 2, 3, só como exemplo. Posso definir o fabricante do transmissor ou do equipamento que você está utilizando para fazer esse teste, o modelo e a localização seria o local onde ele está instalado. Aqui eu posso colocar um ID de usuário, posso definir quem é a pessoa responsável por esse teste e outras informações, aqui como pressão ambiente, pressão atmosférica, né, temperatura, posso definir umidade. Eu vou deixar esses valores padrão, mas você pode definir isso e depois fica no teste, no resultado você vai poder verificar essas informações. Então, apertando esse botão aqui, antes de começar, né, é importante a gente
fechar a válvula de equalização aqui em cima, né? Para a gente poder gerar pressão apenas de um lado do transmissor e um lado do sensor do módulo de pressão aqui PM620LP. Ele vai pedir para eu conectar o instrumento, já está conectado, vou dar o OK, e ele vai começar o procedimento. Começando, obviamente, pelo primeiro ponto. Então, aqui em cima vocês vão ver o valor de pressão que está sendo controlado pelo sistema, né? Pela PV624. E abaixo vocês vão ver o valor de corrente que está sendo gerado pelo transmissor e medido pelo DPI-620. Quando ele tiver verde aqui embaixo, aqui na parte de pressão, quer dizer que a pressão controlada está estável. E aí vocês podem ver também aqui embaixo, nessa escala, se ela está dentro da tolerância que a gente definiu, que seria 0,5%. Como ele está gerando aqui 999,9, ele está bem dentro da tolerância de 0,5% que a gente definiu para o ponto de pressão. E aqui embaixo, na parte de corrente, a gente já pode verificar também se a saída do transmissor está dentro do erro que a gente definiu, de 0,1%. Nesse caso aqui, ela está com um erro de 0,01%, ou seja, está bem dentro, por isso que aparece o ponto aqui em verde também. Com o ponto estabilizado, a gente coleta o ponto e passa para o próximo, apertando esse botão do meio. Então, vou coletar aqui, agora ele já vai automaticamente para o próximo ponto, que é 25%, ou 500 PA, né? Então ele está fazendo o controle, está em laranja aqui indicando o controle, estabilizou, ele vai ficar verde. E aqui embaixo a gente já pode ver também o valor da saída e a porcentagem do erro. Vou coletar o próximo ponto. No caso aqui o próximo ponto é 0, então ele está laranja indicando que está estabilizando. Estabilizou, ficou verde. Posso coletar aqui o ponto e vou para o próximo. Esse ponto é 500 Pascal, né, que seria 75% da escala. Aqui estabilizou. Vou passar para o próximo ponto. 100%, que no caso desse transmissor é 1000 Pascal. Então eu vou guardar e estabilizar a geração de pressão. A pressão está estável. Vou coletar o ponto. E agora ele vai fazer a descida que eu defini, que são mais 5 pontos. Ele vai repetir os mesmos pontos na ordem reversa. 500 Pascal. É o próximo ponto. Está estável. Vou coletar. Agora 0. Estabilizou. Guardo mais um pouquinho. Vou coletar o ponto. Agora menos 500. Corrente aqui. A gente vai apertar aqui para confirmar. E o último ponto, menos 1000 Pascal. Pressão está estabilizando, estabilizou. A gente coleta o ponto e como esse é o último ponto, agora o ícone mudou. E eu clicando aqui, ele vai finalizar o procedimento, né? Pronto, finalizou. Eu posso colocar observações aqui, alguma referência ao procedimento que foi seguido ou alguma informação adicional que eu queira colocar nesse resultado. Aqui eu só vou deixar OK, porque é apenas para demonstração. Vou colocar OK, confirmar, clicar aqui e aí ele vai me dar a tabela com o resultado, né, indicando os pontos de pressão que foram definidos, os pontos de pressão que foram efetivamente gerados pela PV624 e medidos pelo módulo, os valores de corrente que foram medidos e o erro correspondente, né, em porcentagem do fundo de escala, porque foi o parâmetro que eu quis escolher para dar os resultados, né? Então você pode ver que todos os pontos aqui estão em verde, porque eles atenderam às minhas especificações de tolerância. Se eu tivesse algum ponto fora, ficaria em vermelho, e se algum ponto precisasse de ajuste, ele ficaria em amarelo. E aí, para salvar esse resultado, eu clico nesse ícone aqui, e pronto, foi finalizado o teste. Se eu clicar aqui novamente, eu começo um novo procedimento, né, com as mesmas configurações. Agora, se eu quiser ver, por exemplo, um resultado que já foi realizado, né, de um procedimento que já foi finalizado, eu volto aqui, assistente de calibração, seleciono o procedimento, baixa pressão, e clico aqui nesse ícone aqui de tag, né? E aqui eu vou ver todos os procedimentos, todos os equipamentos que foram
submetidos a esse procedimento de teste. Como eu falei, a gente identificou como tag, né, apenas, mas seria um tag mesmo do equipamento. E aí que eu consigo ver o resultado, consigo ver as especificações, observações, e se eu vier aqui na parte de como encontrado, aqui, eu consigo ver o resultado completo com a tabela e até um gráfico com o erro e as tolerâncias que eu tinha definido, né? Então você pode utilizar esse teste e posteriormente você pode também descarregar isso no computador através da porta USB do DPI 620. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar a PV 624 juntamente com o DPI 620 para a geração de pressões baixíssimas de forma automática. Então aqui eu estou na tela inicial do DPI 620, eu vou selecionar a opção calibrador, e aqui ele já está abrindo aqui a medição de corrente do transmissor de pressão que eu estou utilizando, porque eu já pré-configurei ele para fazer essa medição e ao mesmo tempo alimentar o transmissor, né? Então ele está fazendo alimentação 24 volts com a leitura da saída do transmissor. Aqui na parte de baixo, também no outro canal, eu configurei para medição de pressão, né? Então ele está fazendo a medição de pressão do módulo PM620LP, que é um módulo de baixa pressão, e eu posso aqui, com essas funções aqui embaixo, fazer o controle dessa pressão de forma automática, utilizando a PV 624. Então, para começar esse procedimento, eu vou primeiro abrir a válvula de equalização, né? Para a gente ter a mesma pressão nos dois lados do sensor, né? E vou abrir a válvula lateral aqui da PV 624, que é essa válvula aqui de alívio, ela vai abrir o sistema todo para a atmosfera, né? E aí vou verificar aqui, se eu quiser, se essa indicação de pressão tivesse com uma pressão maior, eu poderia vir aqui na parte de parâmetros, opção de 0, e zerar a medição do sistema, né? Para eu ter um valor de 0 de pressão. Feito isso, eu vou fechar novamente aqui a válvula lateral de alívio, que fica na PV 624. Vocês podem ver que tem essa válvula aqui embaixo. Vou fechar ela até o final, no sentido horário. Voltando aqui, eu vou fechar a válvula de equalização para eu poder gerar pressão de um lado só, tanto do sensor quanto do transmissor. Como que eu posso fazer a geração de pressão? Tem duas formas. Eu posso ir digitando os valores de pressão aqui, manualmente, ou eu posso fazer uma pré-configuração desses valores, dos pontos de pressão que eu quero gerar. Então, para fazer isso, eu venho aqui nas partes de configuração, parâmetros, e eu venho no modo de passo. Então, a gente pode fazer a geração dos pontos de várias formas. O modo mais simples seria o modo nudge, né? Que seriam degraus. Então, eu defino um valor de pressão e cada vez que eu apertar o botão, ele vai aumentar esse valor de pressão ou reduzir esse valor de pressão no sistema. Outra forma que eu posso fazer é a opção aqui de passo percentual. Então eu defino uma faixa de pressão, nesse caso eu defini menos 1000 a 1000, que é a faixa do transmissor, e eu defino uma porcentagem que corresponde ao tamanho do passo dentro daquela faixa, né? Então nesse caso aqui eu defini 25%, de menos 1000 a 1000, cada vez que eu apertar o botão ele vai subir 25% dessa faixa. O outro modo seria o passo com um valor de pressão pré-definido. Mesma coisa, eu defino uma faixa de pressão e o tamanho do passo, ao invés de porcentagem, eu defino um valor de pressão para aumentar ou diminuir a cada vez que eu apertar o botão, e ele vai respeitar os limites da faixa que eu defini. E por último, eu posso definir também os valores da faixa e um número de pontos. E aí ele vai automaticamente dividir esses pontos de forma igual dentro da faixa configurada. Então esse modo aqui é muito prático para se você quer trabalhar com um número de pontos pré-definidos. Para esse exemplo aqui, eu vou utilizar o modo percentual. Então eu defini aqui a faixa de menos 1000 a 1000, eu estou usando 25%, né? Então como a faixa é de menos 1000 a 1000, 25% corresponde a 500 PA. Então cada vez que eu apertar o botão, ele vai reduzir ou aumentar 500 PA de pressão no sistema. Então eu vou confirmar aqui. E retornando para a tela inicial, você pode ver que ele já vai começar para o ponto inicial, que é menos 1000, né? Então,
aqui a indicação da pressão, ela fica laranja ou uma cor mais avermelhada quando ela está fazendo o controle. Quando ela estabiliza, ela fica verde, né? Então você pode ver aqui que ele está controlando aproximadamente menos 1000 PA. E ao mesmo tempo eu consigo fazer a leitura aqui da saída do transmissor, né? Que está medindo aproximadamente menos 4 mA. Né? Então eu posso vir aqui agora, como a pressão estabilizou, eu apertando mais eu aumento 500 PA, eu aumento 25% da pressão do sistema. Então apertei aqui, ele está fazendo o controle, indicado pela cor laranja. E aí quando ele ficar estável, ele vai indicar aqui estável e a cor vai ficar verde. E aí eu posso ver que a corrente está aproximadamente 8 mA. Né? Então eu podia fazer a aquisição desse ponto. E agora eu vou para 0, mais 25%. Quando ele ficar verde, indicou que está estável. A corrente aqui, aproximadamente 12 mA, que é 50% da escala. Aperto mais para o próximo ponto. 500 PA, né, ele vai controlar. Está estável. Aqui vocês podem ver que está aproximadamente 16 mA, que é o que é esperado. Vou para o próximo ponto. Aqui agora eu estou gerando 1000 Pascal. E a corrente está aproximadamente 20 mA, que é o que é esperado do equipamento. E aí agora eu posso fazer a descida, né? Apertando o botão menos, eu vou fazendo o caminho reverso, gerando os mesmos pontos, só que na ordem de trás para frente, né? Então agora eu estou gerando 500 Pascal, está estável, a pressão aqui, a saída de corrente em aproximadamente 16 mA, e eu vou fazendo isso até chegar no último ponto, que é menos 1000. Então agora 0. Tenho estabilização aqui, corrente aproximadamente 12 mA. Agora o próximo ponto, menos 500. Ficou estável, corrente aqui aproximadamente 8 mA. E finalmente o ponto inicial, né, o ponto de 0%, que seria menos 1000. Estável, e a corrente aqui aproximadamente 4 mA. Né? E aí eu poderia fazer mais uma subida, mais uma descida, quantas vezes eu quisesse, dependendo do tipo de teste que eu gostaria de fazer. Então vocês podem ver que é uma forma muito prática de gerar baixíssimas pressões com estabilidade e velocidade. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês um pouquinho sobre como utilizar a PV624, né, que é uma estação geradora de pressão, em conjunto com os módulos de baixa pressão PM620LP, para realizar procedimentos de teste e calibração ou geração de pressão de forma automatizada. Né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar nosso site, que a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo, e também vocês podem entrar em contato com nossa equipe de vendas pelo e-mail vendas@senscal.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.